Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de aquecimento Mulher Harmonizada. E o nosso tema é: eu não acredito que minha crise de ansiedade vai passar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bia, terapeuta quântica, e essa é uma aula de aquecimento para que você, mulher, entenda por onde começar a eliminar a ansiedade, a sua ansiedade. E esse é um evento da mulher harmonizada, onde eu ensino mulher a eliminar a ansiedade em 15 dias. É para você, e para você se inscrever, clica no link da bio, tá? Ou no link dessa aula aqui embaixo no YouTube. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá bom? E o nosso tema de hoje é: eu não acredito que minha ansiedade vai passar. Esse é o nosso tema de hoje. Então, para que você entenda, né? O que é ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo, né? Ao medo excessivo. Então, quem aí que vive com esse medo excessivo, né? É para a gente poder analisar e pensar que atrás da nossa ansiedade existe um medo. Tem um medo atrás da nossa ansiedade. Talvez consciente ou inconsciente. Talvez você saiba, talvez não, né? Às vezes não está claro para você que toda a crise de ansiedade que você vem passando agora é por conta de um medo. Tem um medo aí instalado em você, no seu inconsciente ou talvez até mesmo no seu consciente, tá bom? Então, qual é a forma, né, mais fácil, né, para você saber como lidar em cada fase que você estiver passando aí? E quais os efeitos que a sua ansiedade te traz, né? Qual é esse efeito que traz para você? Angústia, tensão, insegurança, né? Que quando são frequentes, elas intensificam. Quanto mais frequente for para você aí, essa sua ansiedade, mais vai ficar intensificado em você. O que? O mal-estar, né? Que a ansiedade, quando a gente tem uma ansiedade, ela vem sempre com mal-estar. A gente nunca fica bem. Sempre fica com aquela sensação: ai, eu não tô bem, eu tô passando mal, ai, eu tô angustiada, minha mão tá tremendo, eu tô com sudorese nas mãos, meu coração tá palpitando, dentre várias sensações físicas que temos quando a ansiedade bate, não é verdade? Então, quando você não cuida disso, o que te leva? A uma patologia, né? Que nada mais é que uma doença. Quando isso fica muito intenso, vai chegar numa patologia porque você não cuidou e você vai acabar ficando doente. Alguma parte do seu corpo, não só a mente, né? Mas alguma parte do seu corpo aí vai ficar doente de tanta intensidade, de tanta frequência que você vive com essa sua ansiedade que você não cuida, tá bom? E como você faz para começar a eliminar esse sintoma da ansiedade? Você vai procurar sempre trabalhar a sua respiração. Gente, é primordial você trabalhar a sua respiração.
Por quê? A respiração, ela vai oxigenar o seu cérebro e o seu pulmão. Quando você faz esse ato de respirar consciente, porque todos nós respiramos, né? Inconscientemente. Aqui eu tô respirando, mas essa não é a respiração correta para quem tem ansiedade. Então, tem que ser uma respiração consciente, que você tenha uma concentração na sua respiração, para poder ter essa oxigenação no seu cérebro e no seu pulmão, tá bom? E, consequentemente, no seu diafragma, que é aqui no estômago, porque quando a gente tem essas crises de ansiedade, na maioria das vezes dá um incômodo aqui no seu estômago, né? Aí você fala, eu tô com gastrite, ai meu Deus, eu tô com uma coisa no meu estômago. E não é só o sintoma da ansiedade, que ela é ocasionada pelo medo. Então, esse processo de respiração é fundamental, mas é uma respiração consciente. Você tem que estar consciente que você está respirando para poder levar esse oxigênio para o seu cérebro, para o seu pulmão, para o seu diafragma e soltar, que é o que está ali dentro te remoendo, né? Te prejudicando, deixando com que você fique cada vez mais ansioso, cada vez mais com os seus sintomas. A cada dia que passa ela vem mais forte, ela vem mais intensa. Então você precisa cuidar desses seus sintomas para que não leve a uma patologia mais forte, né? E uma possível depressão, tá? E como que é essa sua respiração? Essa sua respiração, ela tem que ser lenta, você respira lentamente, de uma forma que você leve esse ar todo o máximo que você puder. Se possível, sentada, relaxada, coluna ereta, com os pés no chão. De preferência, tire seu calçado, coloque o pé no chão, né? Para você ter o contato com o chão. E aí você vai respirar o máximo que você puder. Você vai dar uma segurada aí nessa respiração. Mas essa respiração, quando você respirar, você respira e sinta que você está levando o ar para os seus pulmões e para a sua barriga. Que a sua barriga, ela incha assim, sabe? E aí, dá uma seguradinha, conta até 5. Para uma pessoa que ela é muito ansiosa, de primeira ela não vai conseguir contar até 5, até 7, porque o bom é você contar até 7. Não conseguiu, vai até onde dá, tá? Só consigo respirar até 3, Bia. Beleza, vou respirar até 3 e solta. Aí você faz a sua respiração normal, repete novamente. Tudo isso que eu expliquei. Solta de novo. Respira normal, né? Faz novamente. Faz umas 3 vezes aí para você começar, tá? E essa respiração, ao longo do tempo, você praticando isso, faça de manhã, quando você acordar, faça à noite antes de dormir. E ao longo do tempo, você vai começar a perceber que a sua crise de ansiedade vai começar a diminuir, tá? Ela vai diminuir por conta da respiração consciente que você vai fazer. E agora, mesmo você sabendo de tudo isso aqui que eu acabei de ensinar para você, pode ser que você esteja aí pensando, eu não acredito que minha crise de ansiedade vai passar. Pois é. Se você não fizer, se você não der o primeiro passo, não começar a fazer o seu exercício, que eu acabei de te ensinar aqui, se você não colocar em prática, realmente não vai passar. Por quê? Você já colocou uma crença, você já se limitou que a sua ansiedade não vai passar. Simples assim. Tudo é uma questão de crença. Você não nasceu com essa ansiedade. Concorda comigo?
Você não nasceu com ela. Ela desencadeou por algum medo aí que você tem dentro de você, que você não resolveu, talvez por um motivo que era muito lá atrás, talvez você lembre, talvez não, só que você não resolveu. E aí a nossa crise de ansiedade, ela estoura num boom quando a gente tá lá na fase adulta. Quando a gente já tem aquele monte de desafios da nossa própria vida, que todos nós temos, ninguém vai deixar de ter desafio, né? E aí ela vem para acabar mesmo, entendeu? Para querer deixar você numa cama, para querer deixar você de um jeito que você não queira nem sair da sua casa. Então faça o exercício, porque senão realmente você vai ficar sempre acreditando que a minha crise de ansiedade, eu não acredito que minha crise de ansiedade vai passar, mas isso é só uma crença limitante que está na sua mente. E você, se você quiser ter a sua cura, ter a eliminação da sua ansiedade, você precisa fazer o exercício que eu acabei de te ensinar aqui. Porque senão realmente você nunca vai sair. E vai entrar ano, passar ano, você vai chegar na sua fase aí da terceira idade, vai estar com 60, com 70, tendo essas crises e vai falar assim, nossa, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para me sair disso. E agora eu sou uma pessoa que eu não saio de casa, eu fico só aqui, sozinha, com os meus medos internos, né? Por quê? Porque simplesmente eu tô dando aqui para você um passo para que você faça, que é fácil, é rápido e que você, ao longo dos dias, você vai ver o efeito em você. Que você vai estar colocando para fora tudo esse turbilhão de emoção que está aí dentro de você, guardado há não sei quanto tempo. Pode ser recentemente, pode ser lá na sua infância, tá bom? Então acredite em você, que você é capaz de fazer. É um exercício muito fácil, muito fácil. E para que você vai ficar vivendo a sua vida inteira com crise de ansiedade? Sendo que se você fizer essa respiração consciente, você vai começar a eliminar ela. Muito fácil. E quando você parar para perceber, você já vai estar pensando assim, caramba, faz tempo que eu não tenho uma crise tão forte. Não faz tempo que eu não tenho uma crise. É só um exercício, um exercício simples para você fazer. Coloque em prática de manhã e antes de dormir. Assim que você acordar, faça. Principalmente se você tem crises constantes. Levantou, faça essa atividade. Antes mesmo de você levantar da cama, faça deitado, relaxado. E à noite também pode fazer na cama. Ou se você preferir, sente e faça sentado. Deixa a sua coluna reta, né? Uma posição assim de uma coluna reta, relaxa o corpo e faça, só faça. Não deixe de fazer, não deixe de cuidar de você, da sua saúde. Porque o tempo passa. O tempo passa e cada vez que passa fica mais intensa. E daqui a pouco você tá nos remédios se você já não tiver. E aí não vai passar, mesmo com remédio, você ainda vai ter algumas crises. Por quê? Porque é um medo, você não cuidou desse medo, né? Você não foi lá cuidar, você não foi lá ver a sua causa raiz que está ocasionando a sua ansiedade. Aí você volta no médico, é mais remédio, é mais forte e assim vai indo. Tá bom?
Então faça todos os dias esse pequeno, é um pequeno, gente, dentre vários exercícios, que na realidade é uma técnica. Dentre vários, esse é o básico que você tem que fazer, é a sua respiração, tá bom? Então, mas eu vou te contar que é compreensível, né, que a gente acredite que, né, nessa fase que você esteja aí passando, é compreensível que você esteja pensando, como assim, né, vai passar um simples exercício, é besteira, né? Mas é compreensível você pensar assim, porque eu também pensava quando eu tinha as minhas crises, né? Esses sintomas, que não era só ficar com a mão suada, às vezes me dava um calor, o coração do nada começava a palpitar. É compreensível que a gente acredite no primeiro momento que não vai passar, que vai conviver com isso. E o que acontece? O ser humano ele se acostuma com tudo, né? O nosso cérebro ele não quer, ele quer sempre nos proteger. Então ele vai ficar soltando aí esses gatilhos para que você tenha crise, para te proteger, que na realidade tá te fazendo mal, né? Então, assim, é compreensível que isso, você acredite nisso, né? Mas o que é uma crença? É algo que eu identifiquei, que eu acredito que é assim. Um exemplo, isso aqui é uma caneta vermelha. Eu acredito que ela é azul e eu coloquei isso na minha mente. Essa caneta é azul, ponto, ela é azul. Por mais que o outro consiga enxergar que ela é vermelha, mas você acredita que é azul e você fala, não, é azul, eu acredito, é o que eu acredito e eu não vou mudar minha opinião. Então, se você pensa assim, você sempre vai ter crise de ansiedade. É duro, né, escutar isso, mas é para que você acorde, para que você entenda que você não nasceu com a crise de ansiedade. E você vai, deve e pode sair desse estado que você vive hoje. É só seguir o que eu acabei de te ensinar aqui. É só seguir isso. É a primeira coisa que eu estou te ensinando aqui, é isso. A respiração consciente. E eu vou te dizer que não vai demorar nem 5 minutos para você fazer isso. Nem 5 minutos. Então, eu acho que é um tempo muito curto para que você tenha um benefício muito grande para a sua vida, né? Então, vamos lá. Então, é compreensível, né, que você pense dessa maneira, porque eu também pensava, porque nas minhas crises eu também, porque a gente fica com a mente toda um turbilhão e a gente realmente acha que a gente nunca mais vai se curar disso, né? E então, assim, eu entendo que você passa porque eu já passei, né? Eu já estive no seu lugar. É por isso que eu consigo falar sobre os sintomas, sobre a ansiedade, porque eu já tive, eu já passei, foi por muito tempo, né? Mas eu consegui sair. E a gente pensa que nunca vai passar, né? E o que acontece? A gente se sente. Porque, gente, eu vou falar, é uma sensação horrível. Para quem nunca teve, talvez não tá entendendo nada. E se você nunca teve ansiedade, então essa live não é para você. Se você nunca teve uma crise forte de ansiedade, porque nós temos uma ansiedade, entre aspas, que é normal. É aquela ansiedade tipo, amanhã eu tenho uma viagem. Aí você fica com aquela ansiedade, vamos dizer assim, boa, né? Que não tá te prejudicando em nada. É só aquela ansiedade mesmo, porque você vai viajar, você vai para um lugar diferente, e aí você não é novo, né? Você não conhece nada lá, e isso é normal, todo mundo sente.
Agora, uma ansiedade que tu tem trava, que você tem uma paralisação, que você não consegue dar um passo a mais na sua vida, aí essa live aqui é para você. Aí você pode ficar aqui nessa live que é para você. Agora, se você nunca teve isso, então o conteúdo que eu tô dando aqui para você, né, não vai te servir, porque você não tá nessa dor. Agora, quem tá nessa dor precisa e deve ficar aqui para você começar a aprender a eliminar a sua ansiedade, as suas crises, tá bom? E aí, o que que acontece? A gente acaba se sentindo impotente quando tem uma crise, né? Você fica se sentindo, caramba, por que que isso está acontecendo comigo? Nossa, que saco, que toda vez eu não sei da onde vem, o porquê que vem, por que que tá vindo isso para mim? Por que que eu não tenho um autocontrole comigo mesmo? Por que que eu tô sentindo tudo isso, esse turbilhão aqui dentro, né? A minha vontade é de sumir. É de sumir para ver se isso passa. A minha família não entende, acha que eu tô de brincadeira, acha que é frescura minha. E não é. Eu entendo você. Porque por mais que a gente tente explicar, a família chega e fala assim para você: ah, tenha paciência. A pior coisa que se deve falar para uma pessoa ansiosa é tenha paciência, gente. Porque a pessoa está na ansiedade. Ela não vai ter paciência, porque ela está na dor, ela quer resolver, ela quer se curar, ela não quer mais ter aquela sensação, porque dói. Dói, você tá na dor, você tá ali querendo tentar tirar como se fosse com a mão tudo isso que você sente. Mas infelizmente, né, a família talvez não entenda, né, os filhos muito menos, porque são filhos, não entende por que que a mãe tá assim, né, o marido às vezes está trabalhando, para quem é casada, né, tá no trabalho, ele já tem lá todo o turbilhão dele, e ele também não entende por que que a esposa tá assim, talvez até mesmo por falta de um diálogo, né? E mesmo que ela se abra, ele também não entende. É complicado, gente. É complicado. Mas comece pelo começo. Esse foi o meu começo. A respiração consciente. Esse foi o meu começo. A respiração consciente, para levar essa oxigenação, né, para o seu cérebro, para o seu pulmão, para o seu diafragma e começar a soltar. Porque se você perceber, o seu diafragma aqui, que é bem aqui em cima, né, na boca do seu estômago, ele fica contraído, porque você está na tensão. Então ele fica contraído. Então, por isso que a respiração consciente é muito importante, tá? Então, e sabe qual a razão de você estar com esse sintoma de ansiedade aí? Eu vou te explicar agora. É simplesmente o medo, gente. É um medo. Você tem um gatilho de medo aí que talvez você não consiga identificar. E nós temos 7, né? Sete principais medos. 1, rejeição. Talvez você tenha sido rejeitada por alguém, talvez agora, talvez ali há um tempinho atrás, talvez na sua infância. Incapacidade. Algum momento da sua vida você se sentiu incapaz de fazer algo, ou alguém falou que você não tinha capacidade, pode ter sido seu chefe, pode ter sido seus pais, independente, pode ter sido seu marido. Quantos casos, né? Que o marido fala para a mulher, você não é capaz. Gerou aí o gatilho do medo de incapacidade, tá? Esse é o 2.
Medo de ficar doente. A maioria das pessoas tem medo de ficar doente, né? Principalmente quando vê alguma pessoa próxima doente, já começa, né, na cabeça, ai, será que eu também vou ficar? Nossa, talvez a pessoa é tão saudável e ficou doente, por que ela ficou doente? Aí começa com aquele turbilhão. É o terceiro medo, medo de ficar doente. Quarto medo, medo da humilhação. Talvez você já passou por alguma humilhação na sua vida, até mesmo na sua infância. Pode até ter sido algum amiguinho seu na escola. Te humilhou na frente dos outros, né? E aí você ficou com já gerou esse gatilho aí na sua mente e você carregou ao longo da sua vida isso aí. E quando a gente é criança, é normal, a gente não sabe, né? Expressar e falar, até fala pra mãe o que aconteceu, tudo, mas assim, principalmente, né, se você tem a minha idade, ou tem uns 30 anos aí, mas lá atrás as pessoas não tinham essa consciência que precisa, né, de uma ajuda, conversar com alguém, buscar uma ajuda, né, externa para poder entender. Hoje tem, né, várias ajudas aí possíveis que a gente possa buscar para poder botar isso para fora, né, colocar para fora. E aí ficou com esse medo aí da humilhação. Então tá carregando isso aí com você, tá? Quinto medo, medo da escassez. Qual é o medo da escassez? Medo de ficar sem dinheiro, medo de faltar comida. É esses medos aí da escassez, medo da falta, né? Então você vibra tanto aí dentro de você o medo de faltar que acaba faltando e você fica na ansiedade, porque você tá aí nesse turbilhão todo, né? Medo do abandono. Se alguém já te abandonou, olha, isso aí é muito forte também, gente. Medo do abandono. Principalmente quando criança, né? Os pais brigam muito, tem as discussões, e aí acaba se separando, ou não, ou continua a vida inteira nessa briga, e essa criança, que pode ter sido você, ficou aí com esse gatilho do medo do abandono. Acha que se arrumar alguém para você vai te abandonar. Se você passou por um processo de separação, acha que não tem a capacidade, aí já vem o medo da incapacidade. Ah, eu não tenho capacidade de arrumar alguém para mim, porque eu vou ser abandonada novamente. Aí criou a crença que não acredita mais no outro. E aí depois você não entende porque você está tendo crise de ansiedade, tá? Medo do abandono. E o mais forte de todos, é o mais forte de todos, medo da morte, medo de morrer. Esse é o mais forte de todos, é o medo da morte. Principalmente se você passou por uma perda, principalmente se foi alguém da sua família, como teve a pandemia aí, né, gente, que todo mundo passou. Esse foi um medo mais forte que foi gerado na consciência humana, o medo da morte. E isso ficou instalado na mente de várias pessoas, na minha também. Eu perdi 2 pessoas queridas da minha família, o meu padrinho e minha madrinha. Foi num curto espaço de tempo. Eu perdi os 2, né? E aí um dia você fala assim, como assim eles não estão mais aqui? Quantas pessoas não passaram por isso, né? Então o medo da perda o medo da morte é um que ficou instalado muito forte em todos nós seres humanos por conta da pandemia. Aí agora, recentemente, o que está acontecendo lá no sul, imagina como é que não tá esse pessoal lá do sul. O medo até dos animais, se você, né, não sei se você assiste, eu não assisto TV, às vezes aqui no Instagram eu trabalhando, eu vejo algumas coisas de animais. Gente, um animal, tadinho, um cachorrinho. Ele tava no abrigo já, mas ele subiu em cima do telhado da casinha. O medo dele é o quê? É a água vir de novo.
Já está instalado o medo. É um cachorro que tem ansiedade. Ele está nesse estado ansioso, né? Por própria sobrevivência, proteção. Tá? Então, assim, o medo da morte é um dos mais fortes que fica instalado no nosso inconsciente. Então, eu tô falando tudo isso para que você reflita. Comece a refletir, escreva num papel. Lembre-se de algo da sua vida que você já passou e coloca no papel para você começar a identificar o porquê da sua crise de ansiedade. E para que ela tá aí? Não é nem só o porquê. Por que eu tenho crise? Para que ela tá aqui? Ela tá aí para te mostrar algo que você precisa olhar e você não tá querendo olhar. Tá? É muito forte, gente, o medo da morte. Muito forte mesmo. Então eu quero que você reflita. Se você já passou por algum dos medos que eu citei aqui para você, e anote no papel. Porque quando você faz essa anotação, você ganha mais consciência do que você já passou. Comece contando a sua própria história. Do que você lembra, né? Conte essa história aí para você, escreva no papel. Que aí você vai começar a identificar e faça a respiração. Tá? Bom, eu já passei por isso, então fica até mais fácil de eu falar aqui para você, né? Porque eu já passei por tudo isso. E eu, quando eu era adolescente, o meu pai, ele era um alcoólatra. Embora na época eu não entendia isso, né? O que era o alcoolismo, né? Nem eu entendia, nem meus irmãos, a gente era muito pequenos. E aí, um certo dia, e ele bebia assim, gente, todo dia, tá? Meu pai bebia todo santo dia. E aí, às vezes, ele via coisa onde não tinha, tá? Ele via coisas onde não tinha, eu também na época não entendia, né? Enfim, e aí teve um dia que eu tava brincando com uma amiga minha na sala de casa, né? Nossa, eu não esqueço, eu já superei, eu já, né, sou terapeuta, eu me trato, então, tipo assim, é fácil falar aqui sem dor nenhuma, sem culpar ele. Pra mim é muito fácil falar, porque eu entro, né, cuido das minhas questões, vou lá no fundo saber o que realmente acontece comigo, por que starta as coisas em mim. Então, eu já passei por essa fase. Por isso que eu digo que é fácil de eu falar aqui com você hoje. E aí a gente tava brincando, né? Na época eu tinha ganhado um disco da Xuxa, que foi ele mesmo que me deu, porque eu queria muito um disco da Xuxa, né? Era a fase, né, da Xuxa, as Paquitas, e a gente assistia muito na TV, né? Quem é dessa época, quem passou por isso, né? E tinha, né, elas dançavam, tinha as coreografias, então aquilo era uma coisa de criança mesmo, né? E eu pedi para ele comprar um disco para mim e ele comprou. E aí um dia eu tava lá com a minha amiga, tinha chamado ela para ir lá em casa e era para fazer lição de casa, a gente já tinha terminado. E aí falei para ela, vamos colocar o disco da Xuxa. Eu ganhei, eu tava muito feliz com aquele disco, o meu único disco. Eu tava muito feliz porque ele tinha comprado para mim. Eu coloquei o disco e a gente tava lá dançando, fazendo a coreografia, os passinhos, tudo. E aí, de repente, ele chegou, né? Ele chegou do trabalho e do nada ele foi lá e desligou o som. Aí eu olhei pra ela, aí eu pensei comigo, gente, como assim ele desligou o som, né? A gente tava dançando, imagina, uma criança no auge, né? Brincando, dançando e puf, desligou o som. E aí eu olhei pra ele e eu já reconhecia quando ele já tinha bebido, assim, né? Um pouco a mais, né? Vou deixar bem claro que meu pai não era agressivo, ele não batia na gente, nunca bateu na minha mãe. Hoje eu entendo que ele também tinha uma depressão profunda, que o que aliviava ele era o álcool.
né? Era a válvula de escape dele para ele não sentir aquela dor. Hoje, na idade que eu tô sendo terapeuta, eu entendo isso, mas na época você é uma criança, então você não entende, né? Aí ele foi lá, puf, desligou. Aí aquilo me deu tipo uma revolta, né? Pô, acabou com a brincadeira. Aí eu fui lá e liguei de novo. E a gente começou a dançar. Eu e ela. E aí eu acho que, né? Claro que eu sei que o álcool toma conta, deixa a pessoa, né? Mais com coragem de fazer as coisas, talvez, né? Que não queira fazer quando não tá com álcool, né? Porque ele mexe, né? Com a mente. Ele foi lá. Eu lembro que era aquelas. Até esqueci o nome. Aquele negócio que coloca o disco lá, né? E aí ele levantou, tirou e começou a dobrar para quebrar. E eu fiquei fixamente. Olha, gente, a gente tem um poder muito grande na nossa mente. Tanto pro bem quanto pro mal. E eu assim, não vai quebrar, não vai quebrar. Eu só pensava na minha mente, não vai quebrar. Demorou para ele quebrar, gente. Demorou. Mas ele conseguiu quebrar. Nossa, e quando ele conseguiu quebrar, era como se tivesse quebrado. Era como se tivesse me quebrado. Porque assim, era um disco que eu queria muito, né? E ele acabou quebrando porque, na realidade, eu entendo que no momento eu que acabei, né? Deixando ele mais assim, nervoso, porque ele desligou e eu fui lá e liguei de novo, porque eu tava na minha brincadeira. E ele quebrou o disco. E aí, depois disso, eu chorei, né? Como criança, toda criança chora, chorei por conta do disco, tudo, beleza. Eu nunca mais tive, nem quis mais saber de disco de Xuxa, porque tinha acontecido esse episódio. Só que depois disso, eu fiquei com aquilo. Toda vez que ele chegava ia acontecer alguma coisa de ruim. Por quê? O medo, né? Olha, teve uma situação, eu tô falando, contando a minha história para que vocês entendam por que da crise de ansiedade. Teve uma situação que me gerou um medo e esse medo ficou instalado. Então, toda vez que eu escutava o barulho dele chegar, eu nunca falei isso para minha mãe, nem para meus irmãos, mas dentro de mim eu já sentia aquele medo. Aí eu esperava ele entrar, tudo. Aí falava, oi pai, tudo bem? Oi, tudo. Aí às vezes ele conversava, por mais que eu ouvia que ele tinha bebido uma cerveja ou outra, mas ele tava bem, entendeu? Só que era automático, eu escutar o barulho dele chegar, eu já achava que algo de ruim ia acontecer. Então eu tô explicando isso, contando um pouquinho da minha história para que vocês entendam o porquê que acontece as crises de ansiedade. E aí, gente, tudo bem, eu tive esse medo, mas eu levei a vida. E aí, quando veio desencadear as crises mais fortes de ansiedade? Na fase adulta. Então, é por isso que eu tô falando para você. Escreva aí no papel, veja aí a sua história, o que você já passou, para que talvez você consiga identificar o gatilho que está acionando essa crise em você, tá bom? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Boa noite a todos aqui. Então é isso, gente, né? Veja aí o que você já passou na sua infância, o que é que tá aí te pegando, te bloqueando, tá? Que você tá tendo essa crise de ansiedade. E então, é muito importante você identificar qual é a coisa aí que tá pegando em você, que você tá tendo essa crise e que você quebre essa crença dentro de você, que você acha que nunca vai passar a sua crise de ansiedade, que você já acreditou que a sua crise de ansiedade nunca vai passar. Ela vai. Começa com esse passo que eu te dei aqui hoje.
Te dei várias informações aqui. É só você pegar essas informações e aplicar na sua vida, porque se você não aplicar, realmente nunca vai passar. E aí é uma escolha sua, né? Ou você escolhe esse lado ou esse. A decisão é sua, a escolha é sua. Ou eu fico pro resto da vida com a minha crise de ansiedade, ou eu venho para cá e vou eliminar a minha crise de ansiedade. A escolha é sua, está nas suas mãos. Nunca está na mão do outro, nunca está na mão do médico. Nunca está na mão de um amigo, na mão do seu marido, dos seus filhos. Se você anda culpando os outros, falando que sua crise de ansiedade é por conta de fatores externos, você está enganada. Sinto te dizer. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça aqui de quem tem crise de ansiedade e fica dizendo, mas eu tô na dor. Eu sei, eu já tive nessa dor, eu já passei por isso. Qualquer coisa que você venha comentar aqui ou falar pra mim, eu já passei, gente. Eu já passei. E eu já superei, eu já eliminei. Então a escolha é sua, somente sua. Ou você vai querer sempre ser a vítima. Aí se você quiser sempre ser a vítima, você realmente vai sempre acreditar que você nunca vai sair da crise de ansiedade, tá bom? Chegamos no final dessa nossa aula de aquecimento, tá? E já anota aí, domingo às 21h10, tá? Porque sempre dá um atrasinho aqui, 21h10, eu venho com a nossa próxima live, tá bom? Nossa próxima live de aquecimento, depois eu vou deixar nos stories qual é o tema da nossa live. E já coloca aí no seu despertador, aí no seu celular, porque eu sei que celular é uma coisa que a maioria das pessoas não tira da mão, dorme com o celular, acorda com o celular, que isso também não faz muito bem, né? Mas é assunto para uma outra live. Então, já anota aí no seu celular, coloca para despertar que domingo às 21h10 tem a nossa próxima live de aquecimento para o nosso evento Mulher Harmonizada. E já vou te falar, hein? Só falta 20 dias para o nosso evento de Mulher Harmonizada, onde eu ajudo mulher a eliminar a ansiedade em 15 dias, tá? Grava isso aí, não esquece, eu ajudo mulher a eliminar a ansiedade em 15 dias. E nessa aula, né, da Mulher Harmonizada, eu vou te mostrar o caminho das pedras para você eliminar essa tua ansiedade aí em 15 dias, tá bom? Já faça a sua inscrição, eu vou deixar depois o link também nos stories, tá bom? Faça a sua inscrição e aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar também o link da inscrição para o seu cadastro, para a nossa aula que será dia 6 de junho, às 20 horas. Não fique de fora, eu te espero e até mais. Tchau, tchau.